Olá, gente. Senhores, hoje esse vídeo é sobre as virtudes. Vamos recordar então. Foi dada a virtude da flexibilidade, foi a primeira, da introspecção, da rendição, da determinação, da paciência. E agora nós vamos... Algumas virtudes, uma depende da outra, né? Algumas aí. E vamos hoje uma nova, que é a maturidade. O que é maturidade? A pessoa já está com a sua consciência, com o seu pensamento, né? Amadurecido. Vamos lá. A pessoa determinou, né? Ela é flexível. Ela é flexível, não queria saber, mas ficou flexível e resolveu evoluir. Se interiorizou, teve a virtude da introspecção, viu seus erros, se rendeu, reconheceu que tem errado muito e que precisa melhorar, então determinou melhorar. E passou a ter paciência consigo mesmo, não só consigo, mas com as outras pessoas. Só um instantinho. É que eu estou procurando... tá. Procurando outra coisa aqui. Então, ela teve a paciência com ela mesma, né? Que a paciência, ela tem um campo amplo para que a pessoa possa praticar, né? Essa virtude. E aí, finalmente, veio a paciência da maturidade. Ou seja, ela se fixou após ter flexibilidade, após determinar, ter paciência, e ela diz, não, eu vou continuar, estou custando para seguir o caminho, mas eu tenho maturidade e vou conseguir. Então vamos lá. O significado de maturidade quer dizer o quê? Equilíbrio. Uma pessoa está amadurecida, equilibrada, ela pensa, né? Tem aquelas virtudes que eu falei há pouco. E na regeneração espiritual, as virtudes só poderão ser assimiladas e colocadas em prática se a pessoa possui a virtude da maturidade. Senão, vai agir como uma gangorra. Hoje eu estou praticando a paciência. Mas no dia seguinte, não teve paciência com o colega de trabalho e até xingou. E deu um empurrão lá no colega de trabalho, e ainda fez fofoca, etc. Gangorra. Tá. Aí no terceiro dia, ele já vai tentar ou praticar a paciência. Fica assim uma semana, daqui a pouco volta a ter problemas e ser impaciente no trânsito. Estão entendendo, né? Gangorra. Então, a virtude da maturidade, se não vai agir, você possui a virtude da maturidade, se não vai agir como uma gangorra, subindo, descendo. Você tem de subir sempre. A maturidade é equilíbrio. Uma pessoa pode ser jovem e ter maturidade. É verdade. Isso eu já, no decorrer da minha vida, já reparei isso. A pessoa pode ser jovem e ter maturidade. Um idoso pode ser imaturo. Já vi muito disso. Uma criança pode ter maturidade. Depende do ser.
de sua responsabilidade do amadurecimento de sua mente. Maturidade é igual a responsabilidade. Ter responsabilidade consigo mesmo. Se você determinou que vai praticar, por exemplo, a paciência, tem que ter responsabilidade com você mesmo. Se você não é responsável com você mesmo, então você vai ser responsável com todas as pessoas. Por exemplo, deixa eu ver. Uma pessoa, vamos agora na parte material, né? Uma pessoa está devendo uma parcela do IPTU. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem ou economizar um pouco, ou deixar de comprar o supérfluo, né? Para ter aquele dinheiro. Mas não, ela está devendo, mas chega lá no botequim, na sexta-feira, e bota meia dúzia de garrafa lá. E mais não sei o que para comer junto, mais assim. Na semana seguinte faz a mesma coisa. Essa é uma pessoa que é imatura, não tem responsabilidade, não pensa, é como uma criança. Eu quero beber cerveja hoje, eu quero beber cerveja. É assim, mamãe, eu quero aquele brinquedo. É ou não é? Vocês aí que estão assistindo o vídeo estão devendo aí. A maioria das pessoas fica devendo porque são imaturas na vida prática. Por exemplo, a pessoa está devendo uma dívida maior. Não, mas eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer. Deixa de fazer uns tempos, junta aquele dinheirinho que você pagaria a academia e vai pagar a tua dívida. E ainda tem os caras de pau que davam lá no vizinho, ou no amigo, ou no parente para pedir dinheiro emprestado. Aí o parente que está sabendo que a pessoa não empresta, porque já sabe que, né, que essa pessoa não vai pagar porque ela é irresponsável mesmo, porque a pessoa, aquele parente trabalha, economiza e tal, também não está afim, né, A gente deve ajudar as pessoas sim, mas depende, né? Depende. Aí, como não conseguiu, fica odiando o cara lá da família que não prestou. Mas ele é um irresponsável, o cara lá que pertence à família está sabendo disso, então não vai ajudar. Estou dando esses exemplos para ver se vocês entendem na prática, porque isso aqui, essas virtudes, ela não é só espiritual, a gente tem que praticar espiritualmente, mas também materialmente. Tá? Continuando então. Aqui fala o seguinte, na vida material, é idêntico. Exemplo, você marca, isso aqui me aconteceu tantas vezes, olha só. Você marca se encontrar com alguém às 9 horas. E ela só aparece às 11 horas. É isso mesmo. Deixando a pessoa prisioneira no esperar e sem motivo nenhum. Falta de responsabilidade, falta de maturidade. Este exemplo aconteceu diversas vezes comigo. Marca lá, tá, fulano? Tá, e eu tô lá em pé, na rua, em frente à loja tal, esperando a pessoa que morava no mesmo bairro, que 5 minutos de ônibus ou 10, se demorar um pouco mais, e eu tô lá. Já estou com vontade de ir embora, desistir. E naquela época ainda não estava sem... Até não tinha desenvolvido minhas virtudes, até ficava agitada, sabe? Bom. Aí ela sempre marcava a hora. Aí um dia a gente resolve e diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou sair, só vou sair daqui, ela demora 1 hora, eu vou sair daqui a 1 hora e eu chego lá e vou esperar pouco, né? Pois naquele dia que você resolveu também fazer isso, porque essa pessoa demorava 1 hora, além do horário marcado, ela chega mais cedo e diz,
Estou aqui, eu não sei quanto tempo te esperando. Viu? Tem uma pessoa que eu marcava sempre. Vamos comer de vez em quando uma pizza. Vamos comer uma pizza aqui pertinho e tal. Bom, vinha. Ah, tá. Aí, 1 hora de espera. Eu digo, meu Deus, aí eu tive que comer um biscoito, isso porque eu já estava com fome. Bom, tudo bem. Uma outra vez com a mesma pessoa. Isso são pessoas diferentes. O outro era um caso, esse é outro. Coisas que aconteceu comigo. 1h30, 2 horas, uma outra, 2 horas. Até que eu encerrei, né? Eu encerrei. Porque uma vez ou outra pode acontecer um imprevisto. A gente sabe, pô, aquela pessoa sempre veio no horário certo, mas hoje aconteceu um imprevisto. Pronto, aí é normal, isso é normal, né? E depois ainda diz assim, que eu tive conversando, quando eu saí do prédio, eu tive conversando lá com o porteiro, eu tive, encontrei uma fulana lá, e tive conversando, eu estava lá, eu estava até pensando, então, eu estava pensando, dizia, a senhora me desculpe, mas eu tenho compromisso, e eu sempre fiz isso, se alguém me abordava até na rua, eu digo, desculpa, mas eu estou com pressa, eu estou com hora marcada. E o outro que chega tarde no serviço é repreendido porque ele ficou também de papo furado, conversando fiado sem necessidade. E teve uma vez que eu fiquei mais de 2 horas no metrô, no centro da cidade, esperando uma, que foi uma amiga, e não era Brasil não, estrangeira. Não é só aqui que acontece, é com pessoas que também não são daqui, né? Não estou falando que não interprete que é só brasileiro. Agora, o percentual do brasileiro é maior de fazer isso. Isso aí é normal ele fazer isso. Mas também o estrangeiro faz. Aí eu telefonava, então eu falava, eu estou aqui esperando, mas já estou indo, tá? Nada. Daqui a pouco eu ligo de novo o celular. Fulano, eu estou aqui esperando, eu tenho problema no joelho, eu estou aqui esperando. E não tem nem consideração que a pessoa tem problema para andar e deixa a pessoa lá mofando, sem lugar para sentar, sem nada. É muita irresponsabilidade, é fazer pouco da pessoa, é muito deboche. Então o que é que eu faço? Eu descarto essas pessoas. Na primeira marcação que a pessoa faz isso, vai fazer sempre. Pode contar que vai fazer sempre. Então, a maioria das pessoas são muito irresponsáveis. E aí, o que é que acontece? Quando você faz isso com uma pessoa, a pessoa às vezes deixa de fazer outras coisas, porque marcou naquele horário. Ou cancela outros compromissos que tinha, que não eram. Mas é muito importante, mas aí ficou assim, poxa, deixei de ir lá fazer o que eu tinha que fazer, porque ela insistiu para eu estar aqui, para a gente ir lá não sei onde, olhar aqui. E aí se a pessoa diz um palavrão depois quando a pessoa chega, porque ela já repetiu isso várias vezes, vai se incomodar, vai ficar todo, né? Não vai gostar. Então, senhores imaturos, é isso aí. Os coroas imaturos, os velhinhos imaturos, ensinam e passam essa imaturidade para as crianças. Ainda tem mais essa. Aí essas crianças acabam também sendo assim, porque vê que a irresponsabilidade do pai ou da mãe, ou do avô, ou da avó, ou do tio, e faz a mesma coisa. Porque a maioria das pessoas não sabe dar educação às crianças. Não quer dizer que eu esteja dizendo que eu sei dar, porque é preciso aprender para poder, tudo a gente tem que aprender, certo? Então a pessoa precisa aprender a dar educação aos filhos, né? Mas lá fora, em outros países, sabem mais dar educação do que aqui. Aqui eu já estou falando do Brasil. No Brasil, as pessoas não sabem, a maioria não sabe dar educação aos filhos. Mas lá fora também às vezes exageram. Também são duros demais, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio.
Dar educação não é dar aquela educação a ponto da criança ter medo do pai ou da mãe, ou do avô, ou da avó, ou da pessoa que o está criando. Ou passa a não gostar do pai, ou não gosta da mãe, ou não gosta do avô ou da avó, ou do tio, ou da pessoa que o está criando. E muitos, devido à educação errada também, passam até a odiar, até raiva. Ou então passam a ter problemas psicológicos. Tá bem? E é difícil de tirar os problemas psicológicos, é muito difícil. Então, em tudo na vida tem que ter responsabilidade, maturidade, responsabilidade. E sentir o que é certo. Não se pode dizer isso é certo ou errado, mas sentir o que ela deve fazer. Seguir a intuição é muito bom, porque quando a gente segue a intuição, geralmente estamos seguindo aquela partículazinha que está dentro da gente, aquela partícula assim, que é o Deus, que é a nossa formação, que Deus está lá dentro da gente. Então, é seguir. E Ele é amor. E Ele só vai orientar você na base do amor, ou o teu protetor, na base do amor. Se você é uma pessoa de luz. Agora, se você é um bandido, um criminoso, quem vai te orientar, o protetor dele é um ser espiritual das trevas, né? Que isso fique bem claro. Todos nós temos protetores, até os bandidos, os marginais, os que odeiam, todos eles têm. Só que a diferença é que quem quer seguir a luz, quem acredita em Jesus, quem acredita em Deus, porque Jesus é uma coisa, Deus é outra, né? Deus é o Criador e Jesus é como a gente também, nós somos filhos de Deus. Então, quem segue esse caminho da luz tem seus protetores que vão te auxiliar com amor. E os outros que são das trevas vão auxiliar os bandidos, que depois ficam endividados com eles, com os trevosos, e quando falecerem vão ter que ir para lá servir de escravos das trevas. Vão ser alunos das trevas, né? É assim, gente, é assim que acontece. Então não vale a pena ser assim, irresponsável, Olha só, uma pessoa irresponsável. Você sabe que está atrapalhando dentro de um ônibus ficar nas escadas onde as pessoas descem. Mas o imaturo, ou a imatura, porque homem e mulher também faz, fica ali, atravacando, que o chofer até fica irritado que já quer sair com o ônibus, e a pessoa está tentando andar mais para a esquerda, para a direita, para passar ali naquela passagem para descer o ônibus. E às vezes acontece que o cara fica tão irritado, o chofer do ônibus, que sai antes do tempo com o ônibus e a pessoa cai, se fratura ou morre. Ou tem traumatismo craniano. Ou fica paralítica para sempre por causa daquele infeliz, daquele infantil que está ali. Isso acontece muito aqui. Lá fora isso não tem. Aqui acontece, mas a culpa também de quem é? É das pessoas, porque as pessoas que estão ali dentro têm o dever de vigiar. Aquelas pessoas estão concordando com aquele cara que está lá. Porque se mais de uma pessoa disser, ei, sai daí que está atrapalhando, a passagem. Outro dia, quando eu fui aqui fazer uma comprinha, mais longe, então tem um desvio da rua, onde é asfaltada, né? Para dar para uma outra rua, um desviozinho. Mas ali no desvio tem uma curva, tanto que é muito perigoso atravessar ali, a gente tem que estar olhando bem.
E tinha eram 3 meninas de colégio ali sentadas. Se o cara entra ali numa velocidade maior, porque tem gente maluca, né? Ou não repara que elas estão ali, tudo baixinho sentado ali. Então tem um meio fio, e elas sentadas de meio fio, né? Uma passagem que é estreita, só fica isso assim, se elas estiverem sentadas, só assim um pouquinho. Aí eu parei, eu digo, elas vão até rir de mim, mas eu vou parar e dizer assim, escuta, vocês estão aí sentadas, então vocês não veem que se vier um carro assim mais, né, rápido. Então, falei lá, né, expliquei. 2 nem olharam, ficaram conversando. Uma olhou e riu. Continuaram lá. Aí passou um tempo, mas passou muito tempo. Eu fui no lugar e fiquei até conversando com o cara da loja. Quando eu voltei, aí elas estavam do outro lado dessa mesma rua, mas é o outro lado, carros estacionam, então elas estavam sentadas ali. Ou elas levaram algum susto disso, ou alguém também falou, e elas acabaram indo para o outro lado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, alguém tem que chamar a atenção, alguém tem que falar, mesmo que alguém deboche de você. É o nosso dever de chamar a atenção, estamos educando a pessoa. Essa pessoa pode não dar o braço a torcer naquela hora, né? Não deu o braço a torcer, mas depois. Ou elas foram por elas mesmas, ou alguém também, né? Eu sei que depois estavam lá. Não foram na hora que eu falei. Então o caso do ônibus é assim, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Aí vem um outro infeliz que entra e faz a mesma coisa. Tem gente que os bancos estão vazios, mas fica atravancando em pé ali e a gente quer passar nessas, né, estreitinho e o ônibus e viaja em pé e com tanto lugar para sentar, mas fica atravancando. Isso é um hábito aqui do Rio de Janeiro. Não sei se nos outros estados é assim, mas aqui no Rio de Janeiro é péssimo andar de ônibus, é horrível andar de ônibus. E agora deram para botar os degraus muito altos, não é por causa de enchentes também, né? Mas é horrível. Em vez de botar degrau alto, podia botar 3. Aí um fica embaixo na água, mas a água não sobe, não entra, né? Não pensam nas pessoas, não pensam naqueles que têm deficiência também. Tem que então, a irresponsabilidade das pessoas. Aí vai, eu já trabalhei em banquinha, já fui, fiquei em dificuldade financeira, tive que ser camelô. E formada em faculdade, veja só. Bom, eu estou dizendo isso porque as pessoas interpretam, quando a gente fala alguma coisa, elas dão outra interpretação. Ela é contra eles. Não posso ser contra, porque eu trabalhei também. Mas isso me chamou muito a atenção dos erros dos camelôs. Então nós temos uma curva ali e às vezes, ou então uma passarela. Pois o instinto da banca de vender a sua mercadoria que está precisando, vai e bota ali em cima onde é a passagem do pedestre de atravessar a rua. Ou então bota ali na esquina também atravancando. Ou o outro que bota em frente ao mercado, vai botar mais longe, porque para prejudicar o comércio do outro. Devia ter assim uma lei, né? Deviam legalizar melhor, né? Eu, sinceramente. As pessoas precisam trabalhar, como eu também já precisei, mas tem que ter uma responsabilidade, uma ordem, né, também, uma responsabilidade. Isso é irresponsável. Botar ali, a pessoa está ali, o sinal já vai abrir, ela está com dificuldade de subir no passeio. Ou então na parada de ônibus. Bota ali mais distante, perto, mais distante. Não, ali bota ali, onde as pessoas estão esperando o ônibus.
E você acha que Deus vai te ajudar, né? Procura fazer as coisas certas, que aí Deus te ajuda. Porque Deus sabe tudo o que a gente faz, porque nós temos Ele dentro de nós. E tudo está ligado. Então, as tuas ações, tu vai responder tudo. Tudo. Tanto que ele vai responder a tudo que os famosos, os cantores, atores, artistas plásticos famosos, música famosos, depois de anos e anos e anos, vêm transmitir aos que psicografam ou canalizam as coisas que eles passaram lá do outro lado, porque fizeram só merda. Fizeram, não se arrependeram. Fizeram merda, ficou a merda feita e não quer saber. Aí morre, pá. Aí continua. Aí eles estão lá na merda do outro lado porque fizeram merda. Aí vão lá para o umbral com lama, ou vão para lugares horríveis, serem chicoteados por outros que já estão lá há muitos anos, e sentem sede, sentem fome. Então, você veja também nessa guerra que está aí na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, e o Israel e o Hamas e a Palestina ali, que não está fazendo nada, mas ele quer matar. Então, olha a irresponsabilidade desse maluco do Benjamin. É Benjamin, né? A porcaria do nome dele. Todo mundo está querendo fazer a paz, até muitos judeus de lá mesmo estão pedindo paz, para fazer a paz, para acabar com a guerra, e o irresponsável continua. O irresponsável que vai, e porque lá no prédio está lá o Haman, não sei o que, o chefão, ele vai no país dos outros e bota uma bomba no Catar, né? E o Catar responsável não revidou, porque ele sabe que se revidar vai dar problema, então o chefe do Catar é responsável. Ele é amadurecido, ele tem maturidade de ver que não deve revidar, porque isso foi um absurdo, esse cara é maluco. Então, se de repente eles fugirem de lá, esse do Haman, e vem para o Brasil, por exemplo, então o desgraçado veio e bota uma bomba aqui no Brasil. Hoje, há técnicas, há como saber, né? Ele sabia que eles estavam lá, então mandava forças ocultas pela coisa secreta e pronto, eliminava lá o que ele quisesse. Isso seria uma coisa mais amadurecida, mais responsável. Não ia matar ninguém que, vamos dizer, que não tivesse nada a ver, né, com o caso, mas não, ele vai, joga bombardeio, destrói tudo, só está destruindo a Palestina, e morre gente que não tem nada a ver com a guerra. Falta de imaturidade, isso é um exemplo bom. O outro também, o russo lá também, mas está matando menos, né? Ele não está fazendo isso que o outro faz, deixar as pessoas passar fome. Os judeus vão lá e tiram a mercadoria que era para dar para os palestinos, destroem. Está aí nos vídeos, a gente vê nos vídeos na internet. Atacam os cristãos, atacam a Bíblia também, os evangélicos. Que raça é essa? Se acham Deus no mundo? Eles não são nada. Eles foram escravos por merecimento. Eu não tenho agora a oportunidade, porque quando a gente tem a oportunidade de, às vezes, ter contato, não sabe das coisas. Agora que eu sei das coisas, se eu tivesse contato com algum dessa religião, judeu,
Eu ia dizer na cara, vocês se acham os deuses do mundo? São duas raças que são. É o alemão, que também se acha uma raça pura, e eles, os escolhidos, o judeu, que também se acha uma raça, né, escolhida. Foram escravos por merecimento. Porque os egípcios que fizeram, pegaram eles para escrever, sim, porque estava determinado a acontecer isso. Aí quando Deus já viu que, bom, chega, acabou, aí manda Moisés para os tirar de lá. Porque foi Deus quem mandou o Moisés, entre aspas, salvar os hebreus, né? Que naquela época eram hebreus, né? Hebreu é a raça, né? Aí vem aquela historinha que abriu o mar, não sei o que, isso aí eu não... Sei lá, não sei se é verdade ou não é, não sei. Então, esse cara lá, esse Benjamim, ele está servindo ao Jeová, que é o ser que não é da luz. Ao Javé, é a mesma coisa, é o mesmo, tá? Javé e Jeová, ele está servindo, que é olho por olho, dente por dente. É o que ele está fazendo. Mas se ele fizesse isso só realmente com aquelas pessoas que atacou Israel, porque não vou dizer que ele não tenha razão em revidar, porque realmente foi um absurdo isso, né? Mas pronto. Revidou, mas dente por dente, olho por olho. Tem que matar todinhos, um por um. É muito ódio, né? Muito ódio. Ódio puro. E onde ele pensa que vai com esse ódio puro quando falecer? Quando morrer? O da Ucrânia, aquele presidente da Ucrânia, parece uma criança. Eu olho para ele, eu sinto a intuição. Minha intuição mais mediúnica, né? E a minha intuição, a minha mediunidade é mais intuição. Você olha para esse cara, eu vejo uma criança encolhida, assim, insegura, não sabe o que fazer. O outro não, o outro é mais seguro, é o homem da guerra, o Putin, ele é seguro. O judeu cercado de trevas. Se bem que o outro também, né, o Putin também está cercado de trevas. Mas, vamos dizer, ele sabe o que está fazendo, ele é aquilo, determinou aquilo. O outro é trevoso, o outro é ódio puro. Ele não é flexível, falta a virtude da flexibilidade no Benjamim, no judeu, a determinação. Ele tem a virtude da determinação, mas ele determinou olho por olho, dente por dente. Ele não tem a flexibilidade, a virtude da flexibilidade para fazer a paz, ele não tem. Deixa eu ver o que mais. E não tem paciência também, porque ficam lá se reunindo para ver se faz a paz e ele vai e ataca. Ele não tem paciência, ele vai em frente. Determinou errado, né? Então aí já estou dando esses exemplos para vocês. Já pensou, hein? Se ele pudesse ver o meu vídeo, ele ia ficar pau da vida. Ele ia dizer assim, se eu encontrar essa mulher, eu vou jogar uma bomba nela. Já pensou? Ou se algum judeu está vendo meus vídeos, vai ficar pau da vida. Vocês estão pensando que vocês são os escolhidos. Que escolhidos o quê, pô? É isso. Escolhidos nada. Ninguém sabe quem é escolhido? Os que seguem a lei do amor.
Porque agora é época das pessoas serem escolhidas, separar o joio do trigo, separar o espinho da flor. Então, a roseira, a rosa, ela tem espinhos. Então, agora é hora de retirar os espinhos, mas as pessoas não querem retirar os espinhos, querem continuar com elas, né? Então dane-se. Está lá. Já foi construído, criados vários planetas primitivos. Está lá, esperando. É só morrer para direto. Aí fica macaquinho, dinossauro, né? Brucutu. Outros melhorzinhos já em corpos símios. Bilhões, 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 bilhões de anos nessas futuras reencarnações de quem falecer e não seguir a lei do amor. Porque a lei verdadeira é a lei do amor. Deus é amor. Deus dá chance às pessoas. Então, ele dá chance a esses verdugos cruéis, ele dá chance a eles de ir viver num planeta primitivo para, daqui a bilhões de anos, começar a subir o degrauzinho, e depois sobe o degrau, demora mais bilhões de anos, sobe mais outro, e enquanto estão lá nesses planetas primitivos, não estão fazendo mal aos outros que evoluíram, estão lá, separados. Mas ele não mata ninguém. Dá chance. E quem ajuda nisso são o quê? Os extraterrestres com suas naves que levam esses seres, os espíritos, os corpos verdadeiros dentro de cápsulas e jogam para lá nos corpos, né? Colocam nesses corpos primitivos, que eles fazem lá, sei lá. Porque a Terra, os planetas são assim. Deus faz o planeta, então surge a primeira vida, que vai evoluindo até o corpo de um símio. Aí depois ele vai evoluindo. E outros seres são colocados só espírito ali. Então eles ficam vivendo nos planetas primitivos em espírito. E ficam comandando lá as coisas, comandando telepaticamente, porque eles são inteligentes, apesar de serem ruins. Então eles vão ajudar, mesmo sendo ruins, eles vão ajudar nesses planetas primitivos aos outros que estão nessa situação a evoluir. O cara está com fome, aí pega um bicho qualquer para comer e vai comer cru, porque não sabe fazer o fogo, esqueceu, né? Porque está num corpo primitivo. Aí aquele espírito que também é devedor vai segredar. Pega lá naquela pedra, esfrega uma na outra, fica esfregando, bota uns galhos secos aqui, fica assim até fazer o fogo. E aí ele pensa que é ele mesmo que descobriu como fazer a faísca para pegar naquele negócio lá. Mas não soube conservar e o fogo apagou. Aí ele vai lá de novo e fica pique, esfregando. Aí ele pensa, aí ele mesmo até pensa, eu tenho que botar mais graveto aqui, eu tenho que manter esse fogo sempre aceso, para assar esse negócio aqui para comer. Estão percebendo como é que a coisa vai? A coisa vai assim. Senhores, e aí tem que começar o beabá, vão começar esses seres da não-luz, vão começar a beabá de novo. É como uma criança, vai aprender tudo de novo que sabia e foi varrido da mente, porque está habitando num corpo primário, num corpo primitivo, muito rude, e vai ter que. Aí vem um outro querer roubar a comida dele,
E instintivamente, né, a sobrevivência, ele vai e começa a dar porrada no outro, começam a lutar. E de repente vem a lembrança que ele olha um pedaço de toco de árvore que caiu, ele pega naquilo e zumba. E assim já começa a evolução da violência. Primeiro começa com um pedaço de pau, né? Depois uma pedra. Aí daqui a bilhões de anos descobre como fazer uma espada, uma faca, e vai assim. Começa tudo de novo. Os planetas primitivos, como assim foi aqui. Então aí o cientista começa. O ser humano evoluiu do Neandertal, do não sei o que, mas nesse ser natural da Terra, quando Deus faz o planeta, teve a mão de um extraterrestre, como se chama, geneticista, a qual misturou, fez lá a mistura, né, do gene, do DNA lá, para que esses seres evoluíssem mais rápido. Lógico que eles não vão fazer todos os seres rudes que existem, alguns que são símios vão ficar lá, sendo símios, e daqui a bilhões de anos vão evoluindo. Mas eles pegam um grupinho lá para evoluir, e depois ainda espalham uns ali ao norte, bota outros lá para os lugares ao sul, né? Norte, sul, a leste, a oeste, e vão vendo a experiência para ver qual povo vai evoluir, se aqui, ali, tal, certo? A coisa está vindo, ó, tá vindo, eu estou falando, tá, gente? Tá vindo. Não estou raciocinando, não estou assim, o negócio está vindo. Entenderam, né? Bom, então, senhores, todos que trabalham verdadeiramente para a luz, que são sinceros, tem que batalhar nisso, do amor, ensinar o amor, porque só o amor é que nos salva. Não é as palavras, ouvindo as palavras que Jesus disse, a maioria não entendeu. É a pessoa se autotransformar e praticando as virtudes ajuda no amor incondicional. Mas tem gente que diz, não, eu quero ter amor incondicional, pede ajuda e tal, e de um momento para o outro ela pode evoluir, sem estar com esse trabalho de praticar as virtudes, porque instintivamente ela vai começar a praticar as virtudes, ainda vai perceber que anteriormente ela já praticava algumas virtudes, e aí vai ser muito mais fácil dela desenvolver esse amor incondicional. Tanto que uma pessoa pode ter amor incondicional dentro dela, ser uma boa pessoa, e ser totalmente ignorante sobre as coisas espirituais e não ter religião nenhuma. Ela, naturalmente, que essa pessoa vai ter que reencarnar ou não. Se ela for para uma escola espiritual, pode ser que ela ali vá desenvolvendo até rápido e não precise reencarnar, mas talvez ela tenha um pouco de dificuldade em aprender, então ela vai aprender alguma coisa lá e vai voltar a reencarnar, mas vai nascer num lugar melhor, sem dificuldade financeira e num lugar de ter chance de aprender muita coisa sobre a espiritualidade. É assim que acontece. Por quê? Porque ela foi uma pessoa muito boa. Uma pessoa que ajudava os outros a atravessar a rua, dava esmola, mas tinha compaixão. Não era como essas pessoas que diziam, eu vou ajudar porque a gente tem créditos no céu. Não vale nada isso. Ajudar com interesse não é contado. Aí morre e diz assim, mas como? Eu pensei que eu
que eu viaje para um lugar melhor, então eu vou ter que reencarnar em um lugar desses que está me mostrando que eu vou ter que... Mas eu ajudava as pessoas, dava esmola, eu contribuía lá para a instituição, não sei o quê, das crianças, e mais isso, e mais aquilo. Aí o mentor lá desse lugar diz assim, você realmente ajudou muita gente, mas só com interesse. Só com interesse de que aqui você alcançasse um lugar melhor. Você ajudou, mas sem compaixão, sem amor. E na espiritualidade, você tem que ajudar os outros com compaixão, com sinceridade, com amor. Você sentiu, poxa, caramba, aquele cara está cheio de fome. Aí você vai lá e ajuda. Que você sentiu. Poxa. Aí vai um outro. Aqui tá, compra lá um negócio lá para ele. E aí, dar uma roupa, porque você pensa assim, poxa, o cara deve estar sentindo frio. O outro dá a roupa, vou dar uma roupa aí pro mendigo. Mas o outro deu porque ele pensou, deve estar com frio. Olha o sentimento. Vendo o sentimento que ele sentiu? Vai lá e dá para um gatinho, vê um gatinho magro, vai dar e dá uma comida. Coitado, o gato cheio de fome, e você vai dar uma comidinha com amor. Aí o outro dá a comida, mas não sente nada. Dá comida, é o dever dele, dar comida. A diferença, porque meus primeiros gatos, eu acho que eu dava mais por dever, né? Porque eles estavam, eu via, estava com fome. Mas a sentir amor pelo animal é diferente, muito diferente. Você passa a dar aquela alimentação, mas diferente, tá, gente? Procure observar. Tem muita gente que cria animal, mas não tem amor, não, tá? Não tem amor. E aí, às vezes, o bicho sente isso e é esquivo do dono, né? E a gente, às vezes, vê o próprio animal sendo contra, né? O dono, até mordendo, e alguma coisa está errada por ali, né? Ou essa pessoa fez maldades com animais na outra vida, ou então ela faz alguma coisa lá dentro da casa dela com o bichinho que ele, de repente, ele sente uma revolta. É como no circo. Os animais que trabalham no circo são muito maltratados para fazer o que aquelas gracinhas que a gente gosta de ver, eles são muito maltratados. E aí, um belo dia, o leão se volta contra o treinador, o elefante se volta contra o treinador. Tá? É assim. Então, às vezes, quando eu vejo essas coisas, o leão foi contra, matou o treinador, e eu digo assim, mas a gente já sabe que eles maltratam os bichos, né? E de repente o bicho se revolta. Ou aquele cara também, pode ter sido no passado um caçador que matava para matar os animais e de repente aquele leão já foi morto por ele. E aí vai dar o troco. Aí foi dente por dente, olho por olho, né? Dá o troco. Mas é o karma da pessoa. Ele tinha que morrer assim para sentir na pele o que ele fazia aos animais naquela vida passada. Bom? Pois é, senhores. Já falei muito, né? Então, tudo de bom para vocês, tá? Já falei muito. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que vai ser... Próximo vídeo, as energias da criação. Próximo vídeo. Eu estou com tempo, talvez até eu grave o vídeo hoje. Vamos ver. Ou se não, amanhã, né? Então, tchau, tchau. Obrigada pela presença. Espero que eu tenha ajudado, né? Às vezes eu sou assim um pouquinho brabinha, mas é para ajudar, tá? Tchau, tchau.